Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra, mais uma semana, né, indo aí para o final. Hoje já é sábado, dia 13 de janeiro de 2024, e nós estamos aí finalizando a segunda semana, né? Amanhã já é domingo, último dia dessa semana, e a gente, graças a Deus, já caminhando para a terceira semana de janeiro desse ano de 2024. Vamos continuar? Nossa leitura dessa semana está dentro do livro de Jó. E ontem a gente leu do 32 ao 34 e hoje a gente vai do 35 ao 37. Então, 35, 36 e 37. Vamos começar? Jó, capítulo 35, Eliú continua falando, né, com Jó e com os seus amigos. Capítulo 35 diz assim: Eliú prosseguiu: Você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sobre os fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Capítulo 35, Eliú continua, né, respondendo a tudo que ele ouviu dos três amigos de Jó e do próprio Jó, e de como cada um falou as suas loucuras, as suas insensatez, né, porque estão sem saber o que está acontecendo e estão julgando a causa de acordo com aquilo que eles estão vendo. E Eliú está então dando a sua opinião de sábio, né, daquele que está olhando a situação de fora e que consegue enxergar a mão de Deus em todas as coisas. O texto, eu acredito que o ano passado eu também falei sobre isso, dentro do capítulo 35, o que mais me chama a atenção é Eliú dizer o que o que nosso pecado faz. E ele cita isso no versículo 8. A sua impiedade só afeta os homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Então, quando nós cometemos algo bom, nós estamos cometendo algo bom ao nosso próximo. E quando nós também cometemos algo ruim, quando nós pecamos, quando nós temos impiedade, né? A falta de justiça mesmo, né? Nós cometemos impiedade, também não é contra Deus, mas é contra o nosso próximo. E o pecado está aí em não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o principal mandamento, né, da palavra. Deus instituiu isso desde Gênesis, não tem a ver com os mandamentos de Moisés, não. Deus já instituiu desde o início de que nós devíamos nos respeitar uns aos outros e assim seríamos mais dignos, né? Semelhantes a Deus, nós seríamos pessoas que agradaríamos ao Senhor. Então a gente precisa estar focado nisso, né? De que as nossas atitudes, elas reverberam, elas atingem muito mais o nosso próximo do que a Deus. Capítulo 36, ele continua, Eliú. Disse mais, Eliú: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo e mostrarei a você que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenho dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito.
Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo, ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas, se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhes obedecerem e os servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Mas, se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você, é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Eu atraí as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhe determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado a pressente. Capítulo 36, ele está falando da grandeza de Deus, né? Do quanto o Senhor, ele é poderoso, ele olha pelo aflito, ele castiga o ímpio. Desde que o mundo é mundo, não há quem pudesse, né, dar conselhos a Deus. Ele subsiste, ele existe de eternidade a eternidade. E é isso que o homem precisa compreender. Que Deus está sob o domínio de todas as coisas. Ele diz para Jó não se vender por qualquer coisa, né? Não se entregar por qualquer motivo a algum tipo de suborno ou de alguma riqueza que pudesse lhe trazer contentamento, né? Porque essa aflição dele não seria comprada por nem ouro, nem prata, nem qualquer outra coisa. Não há quem, né, possa mudar aquilo que Deus determina para os nossos dias. Essa é a verdade, né? Capítulo 37. Diante disso, meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam.
Também carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a terra e lhes mostrar o seu amor. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Você que em sua roupa desfalece de calor quando a terra fica amortecida sobre o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Deve-se dizer-lhe o que lhe quero falar? Quem impediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus depois que o vento os clareia. Do norte vem luz dourada, Deus vem em temível majestade. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem, não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Então, o capítulo 37, ele continua, né? É uma sequência, na verdade, do 36, porque ele continua essa grande poesia a respeito da grandeza e do poder de Deus, né? Eliú está falando sobre a grandeza de quem Deus é, de como ele, toda a natureza está sob o seu domínio, o vento, a neve, a chuva, os relâmpagos, os trovões. Ele dá água no tempo certo para regar, mas ao mesmo tempo ele dá chuva também para castigar, né? Então ele está falando da grandeza de Deus e do domínio, da soberania de Deus sobre toda a natureza, sobre toda a humanidade também. Não há nada que nós podemos falar para Deus para que ele mude os seus caminhos ou aquilo que ele já determinou em sua palavra para fazer. Então seria a arrogância nossa, seria a prepotência nossa, a gente achar que a gente pode dar opinião para Deus sobre o que ele deve fazer ou não deve fazer, né? É isso que Eliú está falando. O poder de Deus, as maravilhas de Deus, o domínio de Deus, a soberania de Deus está sobre tudo e sobre todos. Amém? Então, nós terminamos aqui nossa leitura de hoje, do capítulo 35, 36 e 37, e eu te aconselho a não perder a leitura de amanhã. Por que, Elisângela, que você está falando isso? Porque o nosso Deus, ele vai começar a falar com todos esses homens, e principalmente com Jó. Então, depois de tudo isso, de todo esse tempo, que a gente não sabe determinar quanto tempo passou aqui entre o início dessa grande prova de Jó e esse momento no capítulo 38 em que o Senhor vai começar a falar, nós não sabemos quanto tempo passou, qual foi o intervalo disso acontecer, mas nós sabemos que Deus começa a falar a partir do momento em que cada um deles se cala diante da sua própria sabedoria ou conhecimento. O Senhor agora vai falar com Jó, com o seu filho, a respeito de tudo que ele pensa, de tudo aquilo que ele sabe, né, de eternidade a eternidade. Então amanhã a gente tem uma leitura aí poderosa do capítulo 38 e do capítulo 39, onde o Senhor começa a falar com Jó. E a gente tem aí grandes coisas para meditar amanhã também. Amém? Deus abençoe, gente. Ótimo sábado para vocês. Aproveitem esse dia para colocar a leitura em ordem, se você atrasou aí alguns dias, ou se você não conseguiu fazer todos os dias em ordem, né? Aproveite esse tempo, aproveite para meditar em versículos que você anotou aí, que você grifou e que você na correria da semana não conseguiu. Aproveita esse tempo e vai meditar na palavra, vai estudar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado com você. Pode ter certeza que o Senhor te dará um sábado, um dia de descanso, um dia aí de plenitude na presença dele. Esse é o desejo de Deus, né? Nos ensinar um pouquinho mais a cada dia. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, domingo, a gente está aqui para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.